Obrigado, Thiago, pela apresentação. Bom dia a todos. Obrigado por participarem do nosso call trimestral. Como o Thiago mencionou, a gente vai ter um espaço para perguntas e respostas. Aquelas que forem colocadas no chat, eu responderei ao longo da apresentação. Se porventura alguma não for respondida, ao final da apresentação eu volto aqui para respondê-las. A gente dá início à apresentação com alguns destaques na carta do gestor. Primeiro, no âmbito macroeconômico, o quarto trimestre do ano passado foi um trimestre marcado por bastante volatilidade e muitas notícias de cunho econômico e político, né? Primeiro, em relação às consequentes prévias elevadas de inflação, que tem feito com que o Copom aumente os juros, né? A gente já está num patamar de 2 dígitos, o mercado espera que esses juros vão atingir o patamar de 12% a 12,5% ao ano, o que é um patamar bastante elevado. E, em função disso, em função da retração econômica, o Banco Central já revisou a perspectiva de crescimento do PIB para 2021, atualmente no patamar de 4,4%. Em função disso, o índice de confiança empresarial também caiu no mês de janeiro, atingindo 91,6 pontos, que é o menor nível desde abril de 2021, trazendo algum nível de insegurança, alguma incerteza para o ano de 2022. Além disso, a despeito de termos encerrado o ano com boas perspectivas econômicas, logo em janeiro a gente teve a variante Ômicron, trazendo mais incerteza em relação à pandemia. Nos parece que essa variante já está bastante controlada, mas de toda forma o mês de janeiro foi um mês com bastante volatilidade nos mercados. Ainda do ponto de vista econômico, a gente mantém olhares bastante atentos à volatilidade dos cenários nacional e internacional, muito em função do choque de preços que a gente tem visto, sobretudo nas cadeias de produção globais, inclusive de commodities. Tensões geopolíticas, a gente tem acompanhado nos noticiários nos últimos dias o risco de invasão da Rússia na Ucrânia, com as consequentes participações, principalmente dos Estados Unidos, nessa questão. Eventualmente, novos impactos da pandemia, a gente espera que não, a gente espera que essa variante tenha sido a última aí que nos faz mencionar o nome pandemia, né? A gente entende que já passou da hora da gente encarar essas novas variantes como gripe, como, enfim, acontece há muitos anos, e parar de trazer temor de novas ondas de pandemia que acabam prejudicando todo o crescimento econômico mundial. E, por fim, como não por último, mas não menos importante, a questão da corrida presidencial. A gente imagina que a partir do segundo trimestre a volatilidade dos mercados vai aumentar bastante em função da corrida presidencial. Já entrando em relação ao fundo, né, no quarto trimestre a gente declarou R$ 1,92 por cota, o equivalente a um dividend yield anualizado de 7,5%, considerando a cota de fechamento de dezembro. Algumas perspectivas e alguns fatos ocorridos aí no final do ano. No dia 5 de novembro, a gente anunciou a aquisição de uma área de expansão da Leroy. A Leroy tinha um dispositivo contratual no site conosco em Cajamar, em que ela poderia solicitar a expansão do site. Assim foi feito. Portanto, a obra está em andamento, uma expansão de um pouco mais de 21 mil metros quadrados de ABL. E com isso, a gente amplia a nossa ABL própria no fundo para 955 mil metros quadrados de ABL, quase 1 milhão de metros quadrados, um portfólio bastante diversificado em 13 municípios diferentes e 41 locatários, evidenciando um nível de diversificação geográfica, setorial e de crédito bastante importante. Do ponto de vista de novas locações, foi um trimestre também bastante interessante. A gente destaca duas novas locações que ocorreram no Cislog e Galeão, que foi o grande destaque do ano, eu diria, em termos de novas locações. A gente vale recapitular que a gente até soltou na última lâmina mensal um case ilustrando o que a gente fez nesse ativo, mas basicamente a gente comprou esse ativo com uma vacância de 74% e encerramos o último mês de janeiro com uma vacância de 19%, muito em função das últimas novas locações que a gente fez no site. Por fim, em fevereiro, a gente anunciou uma reavaliação a valor justo dos ativos positiva, muito em função da elevação do patamar de aluguéis em função dos reajustes inflacionários. A gente tem acompanhado os índices de inflação bastante elevados no Brasil,
e também por conta da redução de vacância, tanto no Cislog Galeão, como no cone multimodal Plug and Play, que fica em Cabo de Santo Agostinho, Pernambuco. Passando para o slide seguinte, a gente traz alguns destaques do fundo. A ABL, como eu já falei, encerrou o trimestre com um pouco mais de 955 mil metros quadrados de ABL própria, uma vacância física de 9%. Aqui eu acho que vale destacar que quase 2/3 dessa vacância física está concentrada hoje no nosso site em Cajamar, o site onde tem a Leroy e também a Mobile. Tem uma vacância de 55 mil metros quadrados de ABL, que totaliza quase 6% da ABL do fundo, portanto, quase 2/3 da vacância física total do fundo. É com grande surpresa que a gente enxerga para essa vacância em Cajamar. Eu preciso ser transparente aqui com vocês. O ativo já inaugurou há 7 ou 8 meses. A gente não imaginava que entraria em 2022 com essa vacância. A gente tem trabalhado arduamente para alugar essa área vaga em Cajamar, que é, obviamente, o grande ponto de preocupação da nossa vacância. Quando a gente desconsidera essa vacância física em Cajamar, a gente tem uma vacância muito baixa, próxima a 3%, que é uma vacância absolutamente normal para um fundo desse tamanho. Então, a gente tem trabalhado fortemente para alugar essa área vaga em Cajamar, não só com energia própria, mas também por meio de vários brokers que têm trabalhado conosco na região. A gente entende que Cajamar passou por uma grande oferta de ABL, nova oferta de ABL, nos últimos anos, e isso é um ponto de preocupação. A gente tem trabalhado bastante em relação a isso para que a gente consiga reduzir essa vacância ao longo desse ano. Vale mencionar que a gente ainda faz jus a um prêmio de locação nessa área, motivo pelo qual a vacância financeira do fundo é de apenas 1,2%, e que esse prêmio de locação se encerra no meio do ano. Então, é possível, a depender de quando a gente alugue essa área, né, que a gente fique alguns meses sem aluguel, que é justamente o período entre o término do prêmio de locação e o início do pagamento de aluguel dos novos locatários. Por outro lado, vale também mencionar, para trazer tranquilidade a todos, que hoje o fundo tem um nível de geração de resultado acima dos 64 centavos por cota que vem sendo distribuído e, portanto, mesmo que a gente venha a ter alguns meses sem aluguel nessa área, a gente não acredita que será necessário, né, reduzir o nível de distribuição, muito pelo contrário, a gente acredita ser muito mais possível que a gente aumente o nível de distribuição nos próximos meses, mesmo que a gente tenha alguns meses de ato entre o término do prêmio de locação e o início do pagamento de aluguel dessa área de 55 mil metros quadrados em Cajamar. A inadimplência líquida continua super saudável, no patamar de 0%, e, por fim, no gráfico à direita, a gente mostra a evolução da BL própria. Aquele último degrauzinho ali no final do ano foi justamente em função da expansão do ativo Leroy Merlin, que está em obras. A gente vai trazer alguns highlights aqui ao longo da apresentação. Aqui uma rápida linha do tempo, eu vou só destacar os principais eventos, né? O fundo fez o IPO em junho de 2018, um ano após, em junho de 2019, a gente fez a segunda emissão de cotas. Pode passar, por favor. A terceira e a quarta emissão foram, respectivamente, em outubro de 2019 e julho de 2020, até que, finalmente, a gente fez a quinta e última emissão até então, que foi a maior delas, 720 milhões, em janeiro de 2021, um pouco mais de um ano atrás, quando, então, a gente fez algumas aquisições. Eu destaco a última, mais uma vez, que foi a expansão da Leroy, que se encontra em obras e tem previsão de inauguração no quarto trimestre de 2022. Eu vou passar a palavra para o Lucas Paraviso, que vai dar continuidade à apresentação, e nesse inteirinho eu vou respondendo eventuais perguntas que existam aqui no chat do Q&A. Obrigado. Obrigado, Carras. Bom dia a todos. Dando sequência aqui na apresentação, a gente começa com o PIB. O Carras já destacou a revisão para 4,4% de crescimento em 2021. Então, foram vários cortes no último trimestre de 2021, justamente com o ciclo de alta dos juros e também a questão inflacionária, com a pressão que aumentou muito. Para o ano de 2022, a previsão é de praticamente uma estagnação, justamente combinando a política monetária contracionista com também os efeitos ainda colaterais de pandemia e também
tem um ano político à frente. A partir de 23 e 24, um crescimento ainda muito tímido, esperado pelos analistas. Em relação a Selic, então, um aumento gradativo nas últimas reuniões, a gente vem destacando essa postura justamente em função da inflação, né, o grande crescimento inflacionário. Então, os analistas da Asset, inclusive, imaginam aí um pico da Selic em 12%, esse seria o pico esperado, e depois uma redução tímida e, de certa forma, lenta. Mas o ano de 2022 é, assim, um ano esperado aí com maior nível da Selic, esperando depois reequilibrar a economia e se iniciar o ciclo de baixa. No próximo slide, a gente traz... Pode passar, por favor? Isso. A gente traz a pesquisa industrial mensal. Então, aqui um destaque, né? A gente viu uma grande queda no início da pandemia, depois uma recuperação muito rápida em V. A gente sempre destaca aqui nas apresentações que a indústria foi muito importante ali para a resiliência da economia brasileira, para a geração de empregos, mesmo num período muito incerto. Ela soube lidar rapidamente com as questões sanitárias, então isso permitiu que o baque, ainda que grande, fosse menor do que o possível. E depois dessa recuperação, com a questão da Ômicron e também a questão macro se deteriorando, essa produção vem caindo, e só agora a gente teve aí um crescimento em dezembro de 2,9%, possivelmente aí, de repente, a economia se estabilizando aí diante do novo patamar de juros. A gente espera realmente que isso possa ser mantido e, quem sabe, aumentado aí a produção nos próximos meses. Isso depende muito da questão de política monetária e também política fiscal. Em relação ao índice de confiança, como já dito, ele vem caindo nos últimos meses, também aí uma combinação de todos esses fatores macro e também incertezas da Ômicron. A gente espera que agora, com maior controle e entendimento da Ômicron e continuidade da terceira dose, a gente espera realmente que nessa parte da pandemia a gente consiga superar e reequilibrar, e aí, de fato, um cenário de ano político, os empresários tendem também a ser mais conservadores, então é importante aí acompanhar a evolução do debate. Em relação à inflação, a gente viu 2020 e 2021 um descolamento muito grande do IPCA em relação ao IGPM. A gente teve uma depreciação cambial muito forte, então o IGPM com cesta dolarizada realmente, entre aspas, aqui explodiu nesses 2 anos. Isso, pelo aspecto de locação, tem pontos positivos, mas a gente sabe que também não é algo sustentável, porque toda a economia como um todo acaba sofrendo com essa indexação. Então a gente tem aumento de matéria-prima, tem aumento das commodities, diversos fatores de produção, então isso acaba sendo maléfico, né? Por isso até que o Banco Central está mais agressivo na contenção da inflação. Em relação a 2022, esperado aí um maior equilíbrio entre esses indexadores, a inflação um pouco acima de 5% do IPCA, IGPM 7%, a gente ainda tem uma preferência por uma inflação mais baixa, que somente 2023 e 2024 aí tem uma projeção de equilíbrio. A gente sabe que questões de geopolíticas e choques aí na cadeia, petróleo e etc., podem prejudicar aqui essa pressão inflacionária, então é importante a gente monitorar também o aspecto exterior em relação ao Brasil. Em relação ao CAGED, para fechar, principal indicador aí de resiliência nos últimos meses e ano. A geração, infelizmente, de vagas foi negativa no mês de dezembro, então não é um bom indicador. A gente viu aí nos últimos meses uma geração positiva, então isso aqui desperta um alerta. É importante que a economia, que as agendas de reforma voltem e continuem na pauta, porque de fato a gente precisa manter uma condição macro favorável para a geração de empregos e renda. Dando sequência, então, para o fundo, entrando aqui nos detalhes,
a gente fechou o quarto trimestre com uma média de distribuição de 64 centavos por cota, um aumento importante em relação ao terceiro trimestre. A gente observa que o fundo gerou mais receita, a gente teve uma combinação de novas locações, mas teve um fator muito importante que foi a questão inflacionária, então isso permitiu uma maior geração de renda e coloca o fundo numa condição mais favorável, seja da manutenção e seja também com possíveis incrementos. Em relação às despesas, elas se mantiveram dentro do mesmo patamar nos últimos trimestres, então isso também contribuiu para que a gente conseguisse gerar mais resultado no fundo. No próximo slide, a gente traz evolução histórica, então a gente vê que o fundo está um pouco acima do IFIX, desde o IPO. Isso é muito importante, porque a gente tem aqui outros elementos não considerados, como a própria vantagem fiscal de investir nesse tipo de veículo como pessoa física, então isso realmente é um resultado histórico muito importante. A gente sempre acompanha desde o IPO, para que a gente tenha aí uma linha, uma trajetória, um entendimento melhor das diferentes fases do fundo em relação ao valor de mercado e também nível de distribuição. Dando sequência nos indicadores operacionais, a gente tem uma alocação de 89% em imóveis, 4% em aplicações financeiras e 7% em cotas de FII. A gente acha uma combinação saudável aí diante dos compromissos de curto e médio prazo do fundo. Em relação à tipologia, 45% dos contratos no nível atípico, então esse equilíbrio é importante. No típico, a gente tem maior potencial de ganhar no incremento do valor de mercado, do metro quadrado, enquanto no atípico a gente tem uma maior estabilidade, então a gente procura ter o melhor aí desses dois tipos de contrato. Em relação a vencimentos, uma parte para frente de 2023, né, a gente tem BTS aqui muito longos. Em relação a revisional, é mais um indicador de acompanhamento dos contratos que seriam elegíveis aí no curto prazo, mas a gente tem aí um bom equilíbrio de mercado no preço dos contratos, a gente está sempre monitorando também essa situação. Em relação ao índice de reajuste, 59% IPCA, 38% em GPM, então, nesses últimos meses, a inflação persistente colaborou, sim, para o aumento da renda, justamente por causa dessa indexação. Em relação ao mês de reajuste dos contratos, a gente tem uma concentração importante aí nos últimos meses do ano, principalmente outubro e novembro, o que também explica um pouco ali dos incrementos que a gente mostrou em relação ao resultado. Dando sequência, próximo slide, a gente entra em mercado de capitais, mais para entender aí o volume de transação do fundo nos últimos meses e anos. A gente teve aí uma redução de 7,9% no volume, aí tem um pouco de influência dos dias úteis também de negociação, a gente tem essa variação, e a gente vê que foi um nível de transação bastante estável. Em relação ao valor de mercado, fechou o ano de 2021 com 102,40, claro que com oscilações aí ao longo do tempo, principalmente em relação ao cenário macro e comportamento dos investidores. Em relação ao perfil, 83% pessoa física, uma concentração que já tem se mantido nos últimos trimestres, investidor por região, predomínio do Sudeste, de 73%, mas aqui no LOI a gente tem uma distribuição maior entre outras regiões do país, então é um fundo que tem aí uma penetração em praticamente todos os estados da União. Em relação à quantidade de cotistas, a gente colocou os últimos 12 meses para ficar melhor aqui a visualização, a gente fechou o ano com 275.489 investidores, que é também uma marca muito importante, isso tem muito relacionamento em relação ao nível de liquidez no fundo no secundário, da cota do fundo no secundário. No próximo slide, características dos fundos do fundo e também do portfólio, a gente tem uma distribuição geográfica interessante, no Nordeste, 226 mil metros quadrados, traz para a gente aqui uma diversificação, a gente consegue, por exemplo, pegar benefícios de região portuária, assim como a gente consegue pegar, por exemplo, regiões também interestaduais, como no Sul, a gente tem o ativo de São José e o ativo de Cachoeirinha, atendendo muito bem ali todas as regiões desses estados. Em relação, temos também posição em Minas Gerais, uma concentração maior em São Paulo, obviamente um polo logístico muito importante por causa da capital e das cidades adjacentes, e também temos no Rio de Janeiro uma área importante, a gente comprou o Seropédica,
Então, a gente consegue ali participar da distribuição na região da capital e também na direção do interior, assim como conseguimos pegar também Duque de Caxias, que é o case que, inclusive, o Carrasco comentou. Em relação ao percentual da receita imobiliária, 12% especulativo Cajamar, Via Varejo 12%, Cislog São Paulo, que já está locado para o Mercado Livre, 10%, Leroy 9%, GPA 8%, e assim a gente tem aí uma distribuição também interessante, uma diversificação muito importante da renda. Isso a gente sempre menciona também que foi muito importante no período maior de pandemia. Em relação ao setor de atuação, uma concentração do comércio varejista, um detalhe que esse comércio varejista, praticamente todos os locatários nossos têm uma atuação no e-commerce. Então, isso também é um fator interessante. O e-commerce cresceu muito pela mudança um pouco do perfil de consumo, então a gente viu isso como um elemento muito importante para os nossos locatários ali, nos períodos de maior dificuldade. Em relação ao resumo, né, uma vacância física de 9%, 1,2% de vacância financeira, temos 2 empreendimentos em construção que a gente vai demonstrar mais à frente. Aqui os detalhes dos imóveis, acho que fiquem à vontade depois para navegar na apresentação e realmente pegar os detalhes, a gente coloca os principais, no geral, imóveis de excelente especificação, a gente sempre olha isso no momento da aquisição e também tenta combinar com a questão da região e também com o perfil de atuação desses locatários aí para a gente poder ter realmente um maior potencial de geração de renda. No próximo slide, a gente traz os imóveis em construção, então especulativo extrema, uma região com elevado nível de demanda, então tem questões fiscais, tem a questão logística entre o estado de Minas Gerais e o estado de São Paulo, então realmente uma região muito importante que a gente desejava entrar, a gente conseguiu entrar num excelente terreno, uma excelente localização, ao redor tem condomínios logísticos e outros desenvolvimentos, então a gente vê muito potencial nesse imóvel. E a expansão Leroy, que foi exercida pela locatária, então a locatária não só se instalou no CD que a gente construiu e está operando muito bem nele, como também desejou ampliar, então com isso a gente comprou o direito dessa ampliação e acompanha as obras junto ao desenvolvedor. Em relação a compra a prazo, a gente sempre traz aqui essa compra do NE Logística, a gente comprou o CD da Unilever, via NE Logística e FII, o LOG detém 100% das cotas desse fundo, então a gente tem ali um custo de dívida muito interessante, então para a gente é uma operação vantajosa, a gente tem a renda e uma despesa financeira muito bem controlada, então a gente só traz aqui realmente para a gente poder acompanhar a transação de mais longo prazo, vamos colocar assim, do fundo. Com isso, a gente encerra a apresentação. Vou devolver a palavra para o Carrasco para a gente verificar se tem alguma pergunta aí em aberto. Muito obrigado. Obrigado, Lucas. Eu respondi todas as perguntas que haviam aqui no chat. Para aqueles que fizeram perguntas, eu peço, por favor, verificar o chat. E a gente reitera que os canais de RI permanecem 100% abertos para quaisquer dúvidas pelo e-mail ri@xpasset.com.br. A gente agradece a participação de todos. Eu desejo um ótimo dia e até o próximo trimestre. Obrigado. Um abraço.